Morte. É muito comum, é extremamente comum as pessoas terem medo da morte. Tá, tudo bem, a morte é algo desconhecido, a gente sempre tem medo do desconhecido. Mas eu tô falando aqui de pessoas que deixam de fazer coisas porque têm medo de morrer. Pessoas que deixam de andar de avião, deixam de fazer uma viagem, deixam de pegar o carro, deixam de ir pra rua, deixam de viver porque têm medo da morte. Limitam a sua vida, as suas ações, as coisas que vivem, porque tem medo da morte. O que pode acontecer se eu fizer tal coisa? É muito comum. E é comum, principalmente, se você vivenciou uma experiência traumática em relação à morte. Se você, logo na sua primeira infância, teve uma situação de perder alguém querido. Às vezes o seu pai, às vezes a sua mãe, às vezes um irmão, logo na primeira infância. Se você passou por um trauma, uma vivência muito intensa, eu sei que você lembra desse dia. Eu sei que você guarda aí na sua memória esse dia. E se isso aconteceu com você, eu quero te dizer que é compreensível que isso tenha se tornado um trauma, que esteja aqui na sua caixinha do subconsciente e que esteja paralisando a sua vida. Mas eu também quero te dizer que é possível você se libertar dessa carga emocional. O que aconteceu, infelizmente, não tem como desfazer. Mas você não precisa ser refém disso para o resto da sua vida. Você não precisa viver refém desse sentimento para o resto da vida. E viver com medo. A morte é a única coisa que a gente tem certeza. Vai acontecer, é o ciclo da vida. Tudo na natureza nasce, cresce e morre. Nós somos parte da natureza, isso vai acontecer inevitavelmente. Mas se você viver pensando na morte, você não vive. E a morte, o que ela faz? Ela nos convida a viver. É porque ela existe que a gente sabe que tem um time, vai acabar. Então se vai acabar, você tem que viver o hoje, viver de verdade as coisas que você gosta. Viver plenamente, porque você sabe que vai acabar. Mas aí você está focada no viver, em aproveitar tudo que essa experiência tem. Nada é por acaso. Se a gente está aqui é porque tem muita coisa a ser vivida, a ser aprendida, a ser trocado, compartilhado. A gente tem que viver isso. Agora, se você viver só pensando na morte, então você não está vivendo, você está só sofrendo. E aí quando chegar a hora, você vai falar que não aproveitei a minha vida. Então, se você passou por um trauma na sua infância, sim, isso machuca muito, isso realmente se torna um problema. Mas é possível limpar, é possível reprogramar para você se libertar dessa carga emocional e dessa forma poder viver livre, viver a sua vida plenamente, viver de verdade, escrito em letras garrafais, maiúsculas, viver. Isso é muito importante. E talvez se isso aconteceu com você, só para conectar com o que a gente está falando hoje, né, o quanto as experiências lá de trás interferem na nossa vida hoje, observe se você é uma pessoa que está sempre pensando nesse assunto, sempre preocupada, pensando, puxa, o que será que vai me acontecer? Quem será que é a próxima pessoa que vai morrer? Se esse é um assunto constante na sua mente, é bem possível que você é uma pessoa que carrega esse trauma, que tem essa questão dentro de você. Então, é importantíssimo fazer essa limpeza. Lembrei aqui que uma questão importante, a pessoa que tem essa recorrência, que vivenciou uma experiência traumática, ela muitas vezes, ela quer com uma urgência formar família, a pessoa que quer ter filho cedo, quer logo formar família, crescer a família, vivenciar isso plenamente, porque talvez isso foi tirado dela muito cedo. Então essa falta, toda ausência, lembra? Toda ausência, todo buraquinho faz a gente querer preencher intensamente e rapidamente. E às vezes compulsivamente, então forma aquela família grande, eu gosto de família grande. Muitas vezes é para suprir esse buraquinho que ficou aqui. Interessante, né? Gente, é muito interessante, muito interessante. Você vê como essas experiências vão gerar então os nossos comportamentos atuais. As nossas escolhas de trabalho, de casa, de companhia, de amigos,
as nossas escolhas, do que a gente pensa na maior parte do tempo, do que a gente sente, como a gente se comporta e como vive. Por isso é tão importante fazer a limpeza e poder então se libertar completamente